Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Deixa a sua Bíblia aberta, vamos orar. Senhor, fala conosco, o Senhor já nos tem falado até aqui, mas nós queremos ouvir da tua palavra, e que o pregador não fale de si mesmo, mas fale das Escrituras sagradas, das sagradas letras, para que sejamos edificados por meio delas. Em nome do teu Filho Jesus, nós oramos, agradecidos. Amém. Você pode sentar. Quem está nos visitando, nós estamos estudando e refletindo nas pregações aos domingos sobre o Evangelho de Lucas, um médico e historiador que escreveu-nos esse livro. Na verdade, o livro de Atos dos Apóstolos também foi escrito por Lucas. Lucas escreve sobre a vida e a obra, o ministério de Jesus neste livro, e depois escreve sobre os primeiros anos da igreja primitiva, no livro de Atos dos Apóstolos. Domingo passado, nós estávamos num congresso de pastores, o pastor Felipe pregou aqui sobre a pessoa de Zacarias, da forma como o anjo Gabriel visitou Zacarias, pai de João, o Batista, e trouxe a ele aquela revelação de que sua esposa Isabel ficaria grávida e daria à luz um filho, João, primo de Jesus. E esse precursor, João Batista, vai ser a dobradiça entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. João Batista é aquele que vai preencher a lacuna de 400 anos de silêncio. Deus ficou 400 anos em silêncio sem profeta. Não havia profeta que Deus houvesse levantado para trazer uma direção a Israel durante aqueles 400 anos. E quando João o Batista é avistado no deserto da Judéia, pregando com veemência e propriedade, aquele menino foi preparado por Deus. E o seu nascimento foi anunciado através de um anjo a Zacarias, seu pai, que estava no templo, servindo a Deus, juntamente com sua esposa. O capítulo 2 fala sobre o nascimento de João Batista, depois o nascimento de Jesus. O capítulo 3 vai falar sobre o ministério de João Batista e a genealogia de Jesus. E o capítulo 4, nós começamos o ministério de Jesus. E antes de iniciar o ministério, a tentação no deserto. Bem, primeiramente, volte comigo agora aos olhos no capítulo 4, verso 1. É muito importante entender que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, ele foi batizado no Espírito Santo, e é o Espírito Santo que vai guiá-lo para o deserto. Eu queria dizer hoje de manhã, não tenha medo do deserto. O deserto, quando ele chega a nós, é Deus quem nos leva. Eu não gosto de dar ênfase ao diabo de algo que ele não tem. Deus é todo poderoso.
Deus é o Senhor soberano dos céus e da terra e até o diabo submete-se à sua soberana vontade. A soberana vontade divina, não a dele. O próprio Cristo vai ser dirigido por Deus pelo Espírito ao deserto. Veja no capítulo 4, verso 1. Vamos ler. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E foi o quê? Guiado pelo mesmo Espírito aonde? No deserto. Então, quem guiou Jesus ao deserto para ser tentado foi o próprio Espírito. Veja, cuidado com as minhas colocações aqui, para não tomar frases soltas. Deus não tenta. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, que Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, quando o diabo nos incita e usa as nossas paixões, que são despertadas pelas nossas concupiscências ou cobiças. E uma vez que eu venho a nutrir essa concupiscência com a tentação, o pecado pode ser gerado. Mas Deus não tenta. Deus não pode ser tentado. Capítulo 1 do livro de Tiago, da carta do apóstolo Tiago. Uma grande questão aqui é por que Deus vai levar Jesus para ser tentado? Bem, o propósito dessa batalha era que Jesus não apenas tivesse a natureza humana, mas ele também tivesse a experiência humana. Jesus veio como homem para, como homem, ser tentado em tudo. Convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4. Jesus foi tentado, teve fome. Havia uma música de um cantor secular que antes de morrer se reconciliou com Deus, o Nelson Ned, que ele cantava, como Deus ele não tem fome, mas como homem ele teve fome. Como Deus ele não se cansa, mas como homem ele cansou-se. Como Deus ele não dorme, ele não tosqueneja, mas como homem ele dormiu porque ele teve cansaço. Como homem, ele precisava ter uma experiência humana, em tudo ele foi tentado, mas o autor de Hebreus diz que ele não pecou. Para quê? E o autor de Hebreus diz por quê. Hebreus, capítulo 4, o ano passado nós estudamos Hebreus aqui no Novo Testamento, de manhã, nas manhãs de domingo, foi um tempo muito bom. Vamos rever essa passagem no verso 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado. Em quê? Em quê, igreja? Em todas as coisas. A nossa semelhança, mas com uma diferença. Sem pecado. E ele diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, onde Jesus está. Para quê? A fim, vamos, de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que ocasião? Quando formos tentados. Volta para o capítulo 2. Capítulo 2, verso de número 14. O autor de Hebreus diz, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E versículo 17, por isso mesmo convinha que em todas as coisas, vamos, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Verso 18, a igreja. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. É muito importante entender que hoje nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Uma das coisas que a oração do Pai Nosso nos ensina, que muitos de nós não oramos, nós achamos que a oração do Pai Nosso é uma reza para ser repetida, mas a oração do Pai Nosso é uma oração modelo.
E um dos princípios desta oração é que quando eu for orar e você também for orar, não se esqueça de orar só para pedir com quem vai casar, não. Pela casa, pelo carro, não. Olhe para a oração que lá nem estão escritas estas coisas. Mas lá está escrito: não nos deixes cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal. E para derrubar a teologia da prosperidade, ele diz: o pão nosso de cada dia. Não é de 1 ano, de 10 anos. Deus não vai dar provisão para 10 anos. Ele vai dar provisão a cada dia. Mas que tal sairmos daqui pensando, antes de falarmos sobre a tentação, que nós já temos um desafio para nós: orarmos pelas nossas fraquezas. Portanto, voltemos agora para Lucas capítulo 4, Lucas 4, e vamos falar dessas 3 áreas da tentação. Primeiramente, a tentação de Lucas, no Evangelho de Lucas, que Jesus vai, se puder aí dar um enter, eu não consigo avançar aqui. 3 áreas em que Jesus foi tentado. A tentação física, a primeira, a necessidade. Vamos para o capítulo 4, versos de 2 ao 4. A palavra de Deus diz assim: e durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. E disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Essa é uma tentação muito clara, porque a fome é uma realidade dolorosa. A gente tem mania de dizer: estou com fome, só porque é 11h30, quase meio-dia. Está com fome não. É que o estômago já está acostumado com a disciplina do horário para almoçar. Mas fome, você pode sentir fome depois que você ficar em uns 3 dias de abstinência de água e pão, você vai sentir fome. Quem já fez jejum prolongado sabe o que é ter fome. E quem já saiu de um jejum prolongado sabe que não dá para sair de um jejum comendo uma feijoada. Uma picanha com mandioca assada. Mas deixando de lado essas considerações, aqui ele está sendo tentado em uma necessidade. Para Jesus era uma necessidade física, era uma necessidade material. E eu pergunto hoje, qual é a nossa necessidade física? Cuidado, porque aqui você pode ter reticências nesta necessidade. Às vezes o jovem está achando que o que ele precisa é de ter um namorado e uma namorada. Será que é esta a sua necessidade hoje? Necessidade de um passeio supérfluo que você coloca na sua agenda e que pode ser uma agenda para uma grande tragédia do pecado a partir daquilo que você considera que é uma necessidade. Necessidade que às vezes nós chegamos na igreja com uma necessidade, por exemplo, trabalho. E eu já ouvi de uma família, de um homem e uma mulher, ambos dizerem para mim: se Deus não fizer nada hoje, eu vou desistir dele. Uma necessidade que é um trabalho, que é para ser colocada diante de Deus, foi uma tentação. Que o diabo também usou para que essa pessoa saísse dos caminhos de Deus por causa de uma necessidade. Qual era a necessidade da mulher samaritana? Buscar água. Mas ela tinha uma necessidade muito maior que ela não detectou. Tentar preencher o seu vazio existencial com mais um homem, com mais um relacionamento. E aquele homem que ela tinha não era um homem solteiro, era um homem casado. E quantos de nós vamos ser tentados em uma necessidade? Às vezes, a necessidade sexual, o sexo. E cuidado que esta é uma das grandes armas que o diabo tem usado para destruir famílias. Não apenas solteiros, mas também casados. Aos casados eu falo, cuidado com a abstinência na área sexual. Os casados. Recém-casados, os que estão aí com alguns anos de casamento, a Bíblia diz que até o se abster na área sexual deve ser em concordância mútua, marido e mulher.
E o apóstolo diz para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, a partir de uma abstinência sexual. Cuidado com a necessidade de você estar em casa sozinho e se trancar num quarto e aquela vozinha a partir de uma necessidade hormonal. A partir de uma agenda. Nós já conhecemos histórias de casamentos que o casamento foi feito. 3 meses depois, a esposa foi morar fora do Brasil. E às vezes, sem a concordância do marido, ou com a própria concordância, e às vezes essa prática faz com que às vezes Satanás alcance vantagem e destrua um casamento de um casal recém-casado por abstinência. E essa é uma das armas que o diabo tem usado através do sexo, até porque o sexo é um apetite que Deus deu ao homem e à mulher. Deus nos deu apetite de comida, de bebida e de sexo. Mas os excessos são perigosos. Os excessos e até mesmo a ausência, a carência, a falta de um casal. Eu estou falando de casais casados. Eu não estou falando apenas de solteiros, porque os solteiros devem se guardar para o casamento. Ih, pastor, está difícil. Pois é. Talvez não será aí onde está a razão de muitos adolescentes estarem cheios de traumas e carregados em sua alma de culpa. Eu tenho percebido em muitas meninas grandes problemas sérios na área emocional de muitas jovens. E por estar falando de tentação, e por estar falando na área de sexo, e estar falando para um público de jovens, adolescentes também, e casados, adultos, solteiros e casados, é importante lembrar que numa relação sexual não é algo animalesco, onde só vai o físico, vai também a alma. As emoções acompanham um relacionamento. Os sentimentos são carregados em uma relação sexual. E eu pergunto, como ficaria um jovem, uma jovem, que em um mês teve relações sexuais com 20 ou 10 parceiros? O que ela vai carregar na sua bagagem emocional de sentimentos a partir de uma relação sexual? E uma vez eu falei isso no casamento, eu percebi que o auditório não gostou, mas eu encurtei e fechei o assunto, porque eu ia sair apedrejado. Por quê? Porque eu disse que na Bíblia, todo relacionamento sexual já é um casamento. Se alguém, por exemplo, se você abrir lá em Gênesis 24, depois você leia, é o maior capítulo de Gênesis. Abraão mandou Eliezer escolher uma serva, uma mulher, para se casar com seu filho Isaque. E orou a Deus. E Eliezer orou e pediu a Deus, dá-me um sinal de uma moça da família, para que eu possa levar para o meu senhor, para que ele se case. Ok, ele orou, aconteceu tudo isso. Mas a cena que vem, nem Hollywood consegue produzir essa cena. Rebeca está vindo com Eliezer, de repente encontra Isaque no deserto, meditando. Hello? Ele está meditando, refletindo, conversando com Deus possivelmente. E diz a Bíblia que ele a avistou, ela já estava prometida para ele, foi fruto da oração, mas o mais importante, eu falo isso em casamentos, lá não tinha pastor, lá não tinha padre, não tinha pajé, não tinha rabino. A Bíblia diz que ele entrou na tenda com Rebeca. E ambos se tornaram ali marido e mulher. Então, veja, a intimidade sexual já torna um casamento. Quando eu falei isso numa audiência, num casamento, eu ouvi uma voz de longe, alguém falou, ih, pegou pesado. Porque acho que já foram 300. Pois é. Aí eu pergunto, e para uma mulher que é muito mais importante na relação sexual, o sentimento? O que uma menina de 15 anos que tem 10 parceiros ao mês leva
na sua bagagem emocional para a sua mente e consciência de sentimentos desses 10 parceiros. Não será aí onde está a razão do sentimento de culpa e de um vazio e de uma crise existencial que está desaguando em muita depressão em jovens e adolescentes? Mas veja, é uma necessidade física, mas é preciso ser tratada moderadamente essa necessidade. Eu gosto de pão francês. Eu sei que engorda. Mas às vezes dá vontade, dependendo da padaria, uns 3 pães. Aí eu disse, não, Fernando, só um. E aí eu tiro o miolo. Não sei se ajuda muito, mas eu tiro. Mas às vezes eu olho e vou pensando, é carboidrato, é isso, é aquilo. Quer dizer, mas é preciso ter cuidado que a partir de uma necessidade, Satanás pode nos tentar. E essa é uma tentação dentro de uma necessidade. Segunda tentação, tentação política. Vamos para o segundo ponto. A tentação na área de ambição. Veja o capítulo 4, versos 5 ao 8. Vamos comigo. E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Poder político. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda a terra será tua. O diabo percebe que Jesus está muito preocupado com o reino de Deus. E por isso que ele levou a um monte muito alto para mostrar os reinos deste mundo. O que é que o diabo queria fazer de Jesus? Um novo César. César adorado. Ele olha para Jesus e diz, você pode ser esse César. E eu pergunto, quantas tentações na área de quem trabalha como executivos? Quantas tentações na área quem trabalha na política de poder? Vai a Brasília, entra ali no Congresso Nacional, veja quantas vaidades. Agora mesmo com a reforma da Previdência, eu gostaria de acompanhar, mas já estou sofrendo por antecipação, porque vai ter alguns que vão querer falar, que poderiam falar em 3 minutos, mas falam em 20. E quando vai terminar é 2 da manhã, porque tem que dar oportunidades para que... Eu tenho vontade de dizer, avance, avance, porque aí são as palavras introdutórias para falar do partido, mas ninguém quer saber do partido agora. É a reforma, mas é ambição. Aí tem uma lista, não é a de Schindler, é a lista de quem vai falar primeiro. Tem que chegar, dar um nome, vai falar. E eu já estou vendo porque vai começar amanhã as discussões, mas é tudo muito vaidade. É a ambição. Essa sede de poder que ele joga em Jesus para ser um novo César. E o diabo, meus irmãos, é um verdadeiro estelionatário. Ele oferece o que não tem e promete o que não pode cumprir. Veja o que ele prometeu no versículo de número 6. Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. E a dou a quem eu quiser. Você não dá para quem você quiser. E o que você recebeu foi de Adão. E o último Adão é Jesus quem estava ali para dizer, e eu vou tomar essa autoridade já já. E é por isso quando ele ressuscita, ele diz, toda a autoridade me é dada no céu e na terra, portanto ide. Você sabia por que Jesus deu autoridade? Por que hoje a igreja evangélica quer Espírito Santo, batismo no Espírito Santo? Alguns para cair no chão. Outros para falar em línguas. Outros para dons. Mas eu vou dizer uma coisa, sabe para que o Espírito Santo? Toda a autoridade que Deus nos deu é que a vida que estava em Cristo, sem pecado, do Adão perfeito, do último Adão, sem pecado, esta vida hoje está em nós. E quando essa vida chega em nós, está em nós e permanece em nós, é uma vida de triunfo sobre o pecado, sobre o mundo e sobre a carne. A vida, a autoridade que Deus quer nos dar é para que nós saibamos e possamos dizer, não na nossa força, na força dele, não à carne, não ao mundo, com as suas ideologias, não ao pecado.
Essa é a autoridade que nós precisamos, queridos. Todo poder, tem até um hino do cantor cristão, todo poder me é dado no céu e na terra. Ide, portanto, por todo mundo e anunciai o evangelho. Mas para que poder? Para mostrar que a vida vitoriosa sobre o pecado, o mundo e a carne está aqui. Mas quando eu for tentado, eu tenho que lembrar, eu não posso depender de mim. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E é a vida em Cristo que me dá a vitória. E eu posso chegar junto a Ele, porque Ele é agora o sumo sacerdote e pode socorrer perfeitamente os que agora são tentados na mesma semelhança como Ele foi tentado. Terceira tentação, acompanhem comigo, a tentação religiosa, agora é a presunção. O diabo traveste-se de religioso, ele traz a Bíblia, ele traz o Salmo 91. Ele é um travesti. E diz o capítulo 4 de Lucas, ele se traveste de religioso, de uma capa religiosa, capítulo 4, verso de número 5. Aliás, 5 não, verso 9. Então levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. Presta atenção no que eu vou dizer agora. O diabo é péssimo em hermenêutica bíblica. Ele é péssimo exegeta. Ele pega os textos iguais a crentes que também pegam o texto fora do contexto. E se você conferir o Salmo 91, mas com o texto que ele traz aqui, ele não cita todo o texto. Sabe por quê? Vamos ler? Versículo 10. Porque está escrito, olha o que está escrito, está lá no Salmo 91. Vamos ler? Versículo 10. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Hello? Não é a cantora Adele não, mas presta atenção. Que te guardem. Te guardem aonde? No Salmo 91 diz assim, em todos os teus caminhos. Então Deus não tem compromisso com a desobediência dos crentes. Deus vai guardar a nossa vida, a minha, a sua, se estivermos nos caminhos dele. Volta lá para o Salmo 91, marque aí essa passagem, vamos conferir, vamos ver se o diabo usou o texto todo da Bíblia, o Salmo 91. Salmo 91. Todo mundo conhece, né? Geralmente a gente visita algumas casas, está empoeirada a Bíblia, porque está aberta há 20 anos nesse texto. E ninguém pode passar nem um espanador de tanta poeira. É mais ácaro e fungo do que limpeza naquele texto. Como se fosse sei lá, algum objeto sagrado, né? Então o Salmo 91, ele diz aqui, Salmo 91. Vamos ver o que ele faz. Ele diz aqui, versículo 7. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Aí, versículo 11. Pois aos seus anjos, vamos, dará ordens a teu respeito, para que te guardem aonde? Em todos, em quem? Os teus. Então, teus é de quem? De Deus. Então, Deus vai nos guardar se estivermos nos caminhos dele. Olha aqui um respaldo para refutar a tese de que Deus está em todo lugar, então eu vou para todo lugar que Deus está comigo. Tem lugares que Deus não vai aceitar. Você pode até ir, e eu também, mas Ele não vai nos guardar. Ele vai nos guardar dentro daquilo que está de acordo com o propósito e a vontade dEle. Existe até um autor que fala sobre a vontade soberana e a vontade permissiva. Então, voltando para o capítulo 4 de Lucas, estejam atentos, o diabo não trouxe o texto do Salmo 91, teus caminhos. Isso mostra para nós algo muito importante. Deus não é parceiro de nossa loucura. E Deus não premia a nossa desobediência. Deus não é parceiro das nossas loucuras, dos nossos erros, e Deus também não vai premiar a minha e a sua desobediência. Ok, essas são as 3 tentações. Área física,
a área política, de ambição, e a área de tentação religiosa, a presunção do diabo de achar que Cristo se renderia a ele, prostrado e adorando a ele. Como ele falou no capítulo 4, verso de número 9. Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. Ou seja, faça um espetáculo aqui, faça um milagre, que todo mundo vai dar palmas, vai bater palmas, vai aplaudi-lo, e você será condecorado como Messias e um grande rei. Mas ele não veio para isso. Essa era uma presunção que o diabo estava tentando em Jesus. Mas vamos seguir, vamos pensar como é que Jesus vence o diabo no deserto. Acompanhe. Como é que ele vence o diabo no deserto? Primeiro, volta para o capítulo 4, verso 1. Queremos vencer a tentação? Precisamos estar cheios do Espírito. Precisamos estar cheios. E por falar em estar cheios do Espírito, vamos entender isso melhor lendo Romanos 13. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos 13. Não sei se você sabe, mas esse texto de Romanos 13 foi o texto que Santo Agostinho se converteu. Ele tinha, segundo a história, ele conta que alguém estava falando na sua casa, um vizinho, abre e lê, abre e lê, abre e lê, abre e lê o quê? Romanos. E Santo Agostinho foi lá conferir. Ele não era Santo Agostinho, ele era o Devasso Agostinho, era o marido da Cerveja Devassa. E ele ouviu só essa frase, ele conta no livro As Confissões, abre e lê, abre e lê. E quando ele conferiu o texto, parece que caiu direto no pecado dele. Não sei você, quando a gente está em pecado, que se volta para Deus e para a palavra, os textos que nós abrimos é tudo confronto. Sim ou não? Ou só eu passo por isso? Veja o capítulo 13 que ele se converteu. Foi isso, fazendo provisão para a carne. Versículo 13. Andemos dignamente como em pleno dia. Era a vida de Santo Agostinho. Não em orgias, bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas ele fala no 14, vamos ler? Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vamos mudar essa frase? Acho que a Bíblia é tão erudita, tem algumas versões que às vezes elas não dão um sentido literal. O que ele está dizendo aqui no verso 14? Não faça provisão para a carne. Não alimente a carne naquela área. Não alimente. Eu conheço uma história de um jovem casado que ele falou para mim que Deus o levou a desligar-se de todas as redes sociais. Porque quando ele entrava nas redes sociais, os irmãos sabem, quem utiliza, tem aquelas chamadazinhas do lado, na lateral. Né? Hoje até no e-mail, você entra, eles já vão mandando. É a inteligência artificial, aquilo que você busca e acessa, o próprio sistema, o computador, já vai enviando aquilo que você buscou. Dia desse eu procurei um livro no Amazon. Daqui a pouco, quando eu olhei no outro dia, o mesmo livro chegando de várias... Mas quem foi que mandou? Eu falei, ô tonto, inteligência artificial. Inteligência artificial. Só para vocês terem uma ideia, alguns anos atrás, eu não sei quem mexeu, até hoje o pecador não falou para mim, mexeram no computador, naquele computador da igreja. E aparecia ali, ligou algumas imagens que não convém aqui dizer. Eu falei, mas quem foi que mexeu nesse computador? Eu descobri com inteligência artificial. Por quê? Quem sabe, que trabalha com publicidade, sabe disso. Possivelmente alguém mexeu lá para ver resultado de jogo, de futebol, de placar. Já vê lá o resultado lá do futebol e tal. E aí, a publicidade trabalha assim, e a inteligência artificial, placar, futebol, jogo, cerveja e mulher pelada. E aí, de repente, eu estou vendo gente fazendo assim, porque sabe, é da área de computação, entende. E aí, a própria inteligência artificial vai mandando cerveja, chegando ali no computador. E eu tive que alterar, colocar uma senha e dizer quem foi que mexeu.
Já pensou eu entrar aqui, entra aí, daqui a pouco um pop-up, a cerveja, a propaganda. E eu estou falando cerveja para ser menos, porque o que eu vi ali não foi cerveja, faz alguns anos. Isso mostra de que são esses pop-ups, são essas mensagenzinhas que vão se utilizar do que você plantou ali no computador, no Google, em algum site, e a própria máquina, a inteligência artificial, vai alimentar para dizer, pegue-me, capte-me, né? E venha. Uma vez eu visitei uma família, um casal de idosos, fiquei até constrangido. Porque as imagens da rapaz, pastor, usa aí o computador. Eu falei, gente, o que é que está usando esse computador? Quando eu olhei, meu Deus do céu. E olhando, conhecendo o casal de idosos, eu falei, ó, só pode ser os seus netos. Você está deixando aqui os seus netos acessar esse computador? Ah, eu estou deixando. Eles mexem à vontade. Ah, está explicado. Eu poderia ter saído dali condenando o casal, julgando o casal. E, meus queridos, estou usando esses exemplos porque a internet das coisas, o mundo das coisas da internet, é uma realidade, veio para ficar. Mas Deus nos deu o Espírito Santo e uma pessoa cheia do Espírito Santo vai aprender a não engodar a carne. Estrangule as paixões. Como é que eu venço a tentação? Vamos lá para Tiago, capítulo 1. Eu não gosto de falar essas coisas, eu vou até cortar já, porque a gente se programa para falar tudo isso, mas tem certas questões que tem que ensinar o rebanho. Não se vence a tentação só resistindo ao diabo. José não ficou lá no Egito, conversando com a mulher de Potifar, falando das roupas dela, ela ficou nua. Não, ele não amarrou o diabo não, ele foi embora. E Tiago capítulo 1 fala isso, vamos abrir. Ele fala da nossa cobiça, da nossa concupiscência. Ele nos dá a dica de como vencermos o pecado. Versículo 13. Ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, vamos ler em voz alta, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, leiamos agora sim. Então jovem, cuidado. Tem muito jovem que o inimigo fica culpando aí. Não, porque eu estou sendo tentado. Ser tentado é uma coisa. Nascer o pecado é outra coisa. O que acontece nessa hora? Verso 15. Entre a tentação e o pecado gerado. É agora. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte, a separação. Agora, de onde vêm essas cobiças? A palavra aqui fala cobiça, mas tem uma palavrinha lá em João, que eu aprendi, em 1 de João, vai comigo, fica antes de Apocalipse ali, um pouquinho para frente, 1 de João, capítulo 2. Alguém já disse que nós somos o que nós comemos. Nós somos o que nós lemos. Nós somos o que nós observamos. Nós somos o que os nossos olhos fitam continuamente. Então, a cobiça virá por conta das nossas paixões. E o capítulo 2 de 1 de João, e eu fico muito preocupado com isso, porque às vezes nós cantamos muito na igreja, estou apaixonado por Jesus, estou apaixonado. Quero ver. Apaixonado por Jesus não pode ter outro. Diga para uma mulher, pelo amor de Deus, não diga isso. Te amo 99,1%. Ela vai perguntar onde estão os 0,9%. Porque ela não quer dividir esse amor com ninguém. E Deus vai dizer lá em Tiago, através de Tiago, Deus vai falar que Ele tem ciúmes de nós. Tem uma música do Diante do Trono que eles cantam, né? Tem ciúmes de mim. Tem ciúmes de mim. Deus tem ciúmes de mim. E quem é a pessoa que provoca ciúmes em Deus? O mundo. Vejam no capítulo número 2, verso 15.
Vamos, não ameis o mundo. Ele não está falando de praia. Ele não está falando de lazer. Ele não está falando de um parque de diversão. Ele não está falando de ir a um shopping de vez em quando. Ele está falando não das coisas criadas que Deus criou, o sol, a lua, as estrelas, o mar, os rios. Ele está falando dos valores do mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o que é que há no mundo? Ele vai dizer 3 coisas. Vamos. A concupiscência da carne. Tira a palavra concupiscência, coloque a palavra cobiça. A cobiça da carne. A cobiça dos olhos. E a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa, bem como a sua cobiça. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E se você olhar, tudo que ele falou do mundo, é esse mundo que é o amante, que nós às vezes damos uma piscadela. E trocamos Deus pelo mundo. Por isso que Tiago fala, volte para Tiago e vamos ver Deus falando de ciúmes. Eu gosto muito de ensinar isso aos jovens, adolescentes. Capítulo 4, verso número 4 e 5. Deus tem ciúmes. Deus é ciumento. E uma mulher ciumenta, ela tem razão. Agora, não pode ser possessiva. Mas o ciúme faz parte. Porque o ciúme quer dizer de zelo. Que eu amo tanto aquela pessoa e porque eu amo eu tenho zelo. Eu cuido dela e espero que ela cuide de mim sendo leal e parceira. Capítulo 4, verso 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo, é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se quem? Inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, vamos ler em voz alta? É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós. Deus tem ciúmes. Deus tem ciúme de você, jovem, quando você vai procurar em certos lugares aquilo que só Ele pode te oferecer e te dar. E isso é para todos nós. Para finalizar, quais são as ferramentas? Como é que Jesus venceu? Primeiro, cheio do Espírito. Se eu estou cheio do Espírito, eu consigo dizer não ao pecado, não à carne, não ao mundo. Segunda ferramenta, anote aí número 2, a consciência da sua identidade. Próximo. Quem é você e eu? Eu sou filho de Deus. E o Filho de Deus que está em mim, que é Cristo, a vida dele é uma vida vitoriosa sobre o pecado, sobre o mundo e sobre a carne. Eu sou filho de Deus. É a nossa identidade. Além disso, o jejum é uma ferramenta importante. Vamos aí para o capítulo 4 de Lucas. E aqui eu já comentei isso em outras ocasiões. Quer vencer um pecado, principalmente na área sexual? Jejue. Tire uma vez, um dia por semana para jejuar. Jejue por você. Sabe por quê? Porque se eu consigo me abster de um prato de comida, o almoço que eu vou jejuar, de algo que é visível, eu vou exercer domínio sobre esse prato de comida, eu posso exercer domínio agora sobre espíritos malignos que eu não vejo. E o jejum é uma ferramenta que me habilita e te habilita a disciplina na área espiritual, porque você vai disciplinar o seu espírito para espíritos que vêm tentar você em outras áreas e você vai sair fortalecido sobre aquela área que começou por algo tangível, que era um prato de comida. Às vezes eu vejo umas sobremesas em certos lugares que eu vou assim, eu gosto muito de chocolate. Mas quando eu vejo com aquela mistura de leite e açúcar, eu olho assim, fica só no olho, porque vazei. Por quê? Porque, na verdade,
eu tenho que pensar também racionalmente na nutrição. Eu costumo dizer, não é gostoso almoçar e comer uma sobremesa? E o sono que dá depois? Porque é açúcar puro. E o que o cérebro vai drenar de energia para o organismo fazer a digestão, aí eu penso, olho, Deus, você vai ficar aí porque eu não vou comer. Exercer domínio. Se eu consigo exercer domínio sobre um prato de comida, eu consigo, com a graça de Deus, não por mim, exercer domínio sobre hostes malignas que me tentam na área invisível. É do visível para o invisível. É do físico, do tangível, para o espiritual. Portanto, o jejum é importante. Lucas 4:2 diz que Jesus jejuou. E um detalhe, cuidado com esse jejum aí, porque Jesus não fez o jejum de Moisés. O jejum de Moisés, ninguém pode fazer esse jejum. Porque ele ficou 40 dias sem beber água e sem comer nada. Impossível, vai morrer. Ninguém pode ficar mais de 3 dias sem beber água. Vai morrer de problemas renais. Mas o jejum de Moisés, 40 dias e 40 noites no monte, ele ficou em êxtase. Fora da homeostase, do equilíbrio do organismo. Ele ficou em êxtase, com os sentidos suspensos. O jejum de Jesus, ele nada comeu, mas bebeu. O jejum de Ruth, de Esther, perdoe-me, foram 3 dias sem água e sem alimento. 3 dias. Mas os médicos recomendam, jejum total depois de 3 dias é sentença de morte. Porque se você ficar sem beber água, tanto que nós temos casos de pessoas que sobreviveram em questões de naufrágio por conta de que beberam a própria urina ou a própria água da chuva. Naquele filme O Náufrago, né? Não sei se vocês lembram, ele colhe água da chuva e bebe a água da chuva porque ele não vai beber água do sal. Vai morrer, vai ser pior ainda, pressão alta. Mas ele recolhe a água da chuva e bebe. Isso mostra para nós o perigo e o zelo que temos que ter quando vai jejuar muitos dias sem água. Mas acompanhe o que a Bíblia diz no versículo 2. Vamos ler? Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Não diz que nada bebeu, nada comeu. Então esse jejum foi o jejum que Jesus fez, uma abstinência de alimento sólido, mas não de líquido, não de água. Bem, nós temos a plenitude do Espírito, a consciência da nossa identidade, o jejum e a palavra de Deus. Como é que eu venço também a tentação? Capítulo 4, verso 4, vamos ler? Está escrito. Então, não é que você vai dizer para o diabo, está escrito, viu, Satanás? Não é isso. Você vai se fortalecer na palavra para vencer o diabo firmado na palavra. Não. A Bíblia diz. No capítulo 4 ainda, verso 8, ele também diz, está escrito. E no verso 12, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Bem, rapidamente, passe aí por favor, em função da hora. Só quero avançar, não vai dar tempo de tratar tudo que eu havia programado. Mas nós temos aí, Jesus vence o diabo apesar das circunstâncias no deserto. E muitos homens caem não em lugares públicos, mas nos lugares desertos e secretos. E o deserto é o lugar das maiores provas e vitórias. Mas também a permanência no deserto. Jesus foi tentado 40 dias. Moisés esteve 40 dias. Elias caminhou 40 dias. Avance. Um grande perigo também é a solidão. Trancar-se no quarto. Cuidado com a solidão. A fome, uma necessidade. E também as feras. Lucas não relata, mas Marcos capítulo 1, verso 13, diz que Jesus ficou com as feras no deserto. Quais são as feras no deserto? As hienas, os lobos, os chacais, as panteras e os leões no deserto da Judeia eram comuns. E aqui algumas lições práticas que eu gostaria de ler com você para finalizar. Todo cristão deve esperar tempos de prova. Todo cristão deve estar atento aos diversos métodos do diabo, porque ele vai explorar os nossos pontos fortes e fracos.
Todo cristão precisa estar preparado para os dias de provas. Jesus falou e Paulo também disse: vigiai, estejais revestidos de toda a armadura para que possais resistir no dia mau. Nós não sabemos quando o dia mau virá. Todo cristão deve buscar em Jesus exemplo e socorro na hora das tentações. Todo cristão precisa compreender que Deus não nos permite ser provado além das nossas forças. E todo cristão precisa resistir ao diabo. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Humilhai-vos perante a sua potente mão e ele ao seu tempo vos exaltará e honrará. Amém, queridos? Que Deus guarde a igreja. Que Deus guarde solteiros e casados. Que Deus use estas palavras de Mateus, de Lucas 4, de Marcos capítulo 1, falando da tentação e da oração do Pai Nosso. Senhor, não nos deixes cair em tentação. Quantas discussões agora sobre o assassinato daquele pastor. E se algo for verdadeiro, daquilo que eu nem quero mencionar e nem especulo, prefiro ficar calado e deixar que a verdade venha à tona. E se aquilo que nós pensamos pode ser verdade, pode ser também uma advertência para nós. Estarmos atentos para que aquele que está de pé cuide para que não caia. Não é hora de acusar e nem levantar o dedo acusador contra alguém. É hora de orarmos. E eu falava para minha esposa quantos pecados e escândalos, principalmente no meio evangélico. Isso é importante que aconteça para que se manifestem os filhos da luz, disse Jesus. Mas é importante também aprendermos com estes erros, para que não venhamos a tomar posição semelhante e aprendamos com os erros dos nossos irmãos que caem ou que venham a cair, a fim de que não venhamos a seguir as mesmas pegadas e pisaduras dessas pessoas. Queria orar por você hoje à noite, hoje de manhã. Fique de pé, quero orar por sua vida. Você rápido, curve a sua fronte. Pai querido e amado, ouvimos esta palavra. Já conhecemos esses textos de muitos anos, mas nós temos visto quanto Satanás tem tentado destruir famílias, casamentos, solteiros e casados, principalmente na área sexual. Nós queremos clamar hoje de manhã para que o Senhor fortaleça a tua igreja. Em especial, nós oramos pelos nossos jovens e adolescentes para que eles sejam guardados no temor do Senhor. Sejam guardados no temor do Senhor, para que não venha uma gravidez precoce, para que não venha um casamento, uma criança, através de duas crianças. Nós queremos te pedir que o Senhor tenha misericórdia desta geração. Uma geração cheia de ídolos, e uma das grandes divindades deste mundo contemporâneo é o sexo promíscuo, devasso, sem compromisso. Nós queremos nos arrepender pela cobiça dos nossos olhos, pela cobiça da nossa alma, pelas paixões que ardem em nossa alma. Nós queremos pedir que o teu Espírito Santo hoje queime neste altar todas estas mazelas e tentáculos de cobiça em nossa alma. E nos pastores, na liderança, nos casados, nos solteiros, em cada área de ambição política, empresarial, física, ó Deus, área de familiar, que o Senhor venha nos ajudar nestas tentações que têm vindo sobre nós, tentando nos afastar dos teus caminhos. Nós não queremos sermos pessoas alienadas, nem mesmo ser pessoas desprovidas de compromisso. Nós queremos assumir um compromisso com o Senhor de lealdade por toda a vida e por toda a eternidade. Guarda o nosso coração em temor. E encerramos este culto dizendo a oração do Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E que o Senhor abençoe cada vida aqui presente, guarde cada família, principalmente os solteiros. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. E guarde os casados também. E que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Cristo e a doce consolação do Espírito Santo permaneça sobre todos, hoje e sempre,
no nome de Jesus, a quem oramos. Amém e amém.